Vai ser bênção. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 18. Confesso que alguns anos atrás, numa comunidade que eu fiz parte, nós fizemos um evento chamado O Contágio. E eu lembrei dele hoje. Eu só pegaria bem uma palavra, o contágio, né? Mas não. O Senhor falou no meu coração. Disse, não, faz isso não. Falar a mensagem, amém? Falar a mensagem que é eficaz para a minha vida, para a sua vida. E que nessa noite iremos fechar essa reunião com a convicção plena daquilo que Deus nos chamou e daquilo que temos aprendido e que temos falado nesta comunidade. Amém? Louvado seja o Senhor. Atos, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E chegando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha chegado da Itália. Tudo a ver, né? Itália. Né? Avançar. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Cláudio era o imperador da época. E se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sucedeu as vestes e disse-lhes, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos corintos, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Falar com o Criador. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus tão bom, como cantamos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel e justo. A palavra de Deus diz que a terra está cheia da Tua glória. E muito obrigado, Pai, porque nesta noite o Senhor nos trouxe até esse local que foi inspirado por Ti, para que pudéssemos celebrar o Teu nome numa nação livre e que eu e meus irmãos possamos sair daqui convictos que a Tua mensagem, que a Tua palavra, que os Teus desígnios são eternos. Os Teus propósitos sobre a terra são eternos, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos.
Senhor, e que a minha alma nessa noite seja grata a Ti, porque Tu és um Deus tão tremendo, que nos chama, Pai, das trevas e que nos resgata do pecado e nos traz para uma maravilhosa luz. Ó Pai, muito obrigado, porque hoje podemos louvar e adorar o Teu nome, na certeza que o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos chamou. Obrigado, Pai, por essa igreja, por essas pessoas, por essas famílias. Ó Pai, que a Tua graça e a Tua bênção esteja sobre elas. Que haja salvação e libertação em cada lar, Pai, aqui representado. Desde aquele que nos visita, Pai, pela primeira vez, ou aqueles que estão aqui há anos, mas que a Tua mensagem, que a Tua paz exceda, Pai, o entendimento de cada um. E que possamos, Pai, caminhar, avançando em coragem, ousadia, ao alvo, Pai, que era estar contigo nos céus. Um dia estaremos contigo, Pai, nos altos céus. E queremos, Pai, que a Tua unção e a Tua graça se manifestem em nós, por causa do Teu santo nome. Fala conosco, Pai, nessa noite, de uma maneira muito suave, que mentes e corações aqui sejam cativos no Espírito do Senhor. Neste lugar, só há liberdade neste momento para o Teu Espírito, Pai. Que toda outra força contrária caia por terra nessa hora, na autoridade que há no Teu nome, que é o nome que é sobre todo o nome na face da terra, que é o nome de Jesus. A Ele devemos toda a honra e toda a glória. Fala conosco, Paizinho, nessa hora. Cura os nossos corações e anseia, e que a nossa alma anseie por Tua presença. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Esse texto de Atos, ele é muito interessante, porque ele fala de um rapaz que foi uma das maiores potências em termos evangelísticos, em face de um ser humano que já andou pela terra, que é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é um cara que chegou a dizer: olha, se vocês não parecem com Cristo, então me usem como referência, que chegando próximo a mim, vocês vão estar no caminho, amém? E louvado seja Deus pela vida de Paulo, por tudo que ele fez, tudo que ele nos ensinou, e por tudo que a terra ainda hoje contempla, e ainda hoje se manifesta sobre a terra. Muito devemos isso a Paulo, amém? E aqui no versículo 1, a palavra diz que Paulo partiu, embora não sendo a sua primeira viagem missionária, e sim a segunda, ele vai a Corinto, uma cidade próspera daquela época. E analisando um pouco do contexto da cidade de Corinto, eu achei ela muito parecida com as características de Teresina. Sabe? Com relação à potência econômica, ela estava em destaque. Eu gostaria de ler com vocês essa característica. Corinto era o centro político e comercial da Grécia. Nessa época, superou Atenas em importância. Tinha uma reputação de grande perversidade e imoralidade. Olha só, um templo para Afrodite, em Teresina nós temos um também, a deusa do amor e da guerra, fora construído em uma grande colina atrás da cidade, na região popular grega, onde as pessoas adoravam a deusa Afrodite, dando dinheiro. Eles davam dinheiro para o templo e praticando atos sexuais com mulheres e homens que se prostituíam no templo 24 horas. Sabe, pujança econômica, perversidade e imoralidade. Eu conheço alguns estudiosos do estado do Piauí, eles falam exatamente isso também da nossa capital.
que ela tem uma grande potência, porém, muita incredulidade e muita imoralidade. E assim, eu analisando e traçando esse paralelo, eu disse: Senhor, estamos na cidade certa, amém? Estamos na cidade certa. Quem aqui veio do interior? Levanta a mão. Olha, muita gente. Muita gente. Então, muitos, como eu, saiu do interior e veio para essa capital com projetos, com sonhos, com propósitos e com uma missão, assim como Paulo. Paulo tinha a sua missão, tinha o seu ofício, nós vamos falar logo mais, e tinha o seu propósito. E ali Paulo chega naquela cidade e se depara com tudo isso, inclinado pelo Espírito Santo, a desempenhar o seu papel. E no versículo 2, olha que interessante. Paulo, quando chega naquela cidade, ele acha um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que era outra cidade, que havia pouco havia vindo da Itália, e Priscila, sua esposa. Eles tinham sido, de certa maneira, por um decreto do imperador, expulsos, todos os judeus de sua cidade. E ali Paulo encontra-se com aquele casal, e olha o que interessante. Áquila, Priscila e Paulo, ambos tinham o mesmo ofício: construir tendas. Sabe? O apóstolo Paulo, ele era um expert em construir tendas. Historiadores dizem que a maioria das tendas construídas por Paulo eram para o exército, para eles se abrigarem ali durante as batalhas. E aí você vê a essência do ser humano. Paulo vai pela questão da afinidade. Todos nós nos movemos por afinidade. E ali Paulo encontra esse casal, são cristãos, vamos caminhar aqui juntos, trabalhamos juntos. E aí eles seguem. Mas algo me chamou a atenção, que é justamente o fato de todos nós, eu e você, todo mundo tem um ofício e um propósito. Amém? Quem tem um ofício e um propósito, levanta a mão. Glória a Deus. E o interessante é que o ofício é diferente do propósito. Amém? Nunca confunda o seu ofício com o seu propósito. Ofício tem a ver com a sua profissão, ok? Ofício é a sua ocupação, profissão, emprego. Isso todos devemos ter, amém? Porque é um propósito divino. Mas o interessante é que estudos já revelam que no Brasil e no mundo existe uma geração chamada neném. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar na geração neném? Poucos, né? Interessante. Mas vamos lá. Geração neném. Nem trabalha, nem estuda. Ok? É fato. Certo? Mas Deus me fez e fez você para um ofício. Amém? Então, rapazão, por isso que às vezes eu sigo disse pro pessoal do coisa, o Anderson Silva, não é o lutador não, tá? É aquele pastor. Ele é rude, mas ele fala mesmo, cria vergonha e tal. Eu acho legal. Acho legal. Alguns precisam ouvir, alguns homens, tá? Então o rapaz está barbudão lá, tal, aí nem estuda, nem trabalha. Mamãe, papai, abra o olho. Amém? Todos nós precisamos ter um ofício, certo? E precisamos ensinar aos nossos filhos. A Sarinha, cadê? Está na salinha, né? A Sarinha já é empreendedora. Ela faz umas pulseirinhas, levou para a escola, as meninas, olha que legal, Sarinha, você que fez. É R$2. Ok? E aí vai, ela vai lá vendendo as pulseirinhas dela, benção, minha filha, é assim mesmo. Sabe? Os americanos, eu conheci uma moça que vivia muito com americanos. E aí ela um dia, um americano foi fazer um intercâmbio, foi para a casa dela, e ali eles almoçaram, quando terminou o almoço, ela chegou, tia, para a dona da casa,
você tem limão? Ela tem. Tal. Ele fez um limãozinho ali, tal, fez um suco. Aí ele pegou uma cadeira, botou lá fora e ficou. Aí a menina, o que é que você está fazendo? Eu disse, eu estou sem grana, eu preciso gerar renda. Eu vou vender a limonadinha aqui. Ele disse, captei a vossa mensagem. Eles são assim, desde pequenos, são ensinados. Vão para a porta da casa com uma limonadazinha para gerar. Amém? Ofício. Eu tenho o meu, cada um tem o seu. Amém? Porém, ofício é diferente de propósito. O ofício, você pode mudar. Amém? Fica tranquilo. Você é enfermeiro hoje? Não, quero ser médico. Tranquilo. Você não, eu sou médico, quero ser advogado. Tranquilo. Ofícios podem mudar. Ofícios podem mudar. Você jamais deve ficar engessado e preso naquilo que você faz hoje. E você entende que não é o que realmente te faz pleno nessa terra, sem me relacionar aqui com propósito. Mas um ponto de vista profissional, sem crise. Eu vou compartilhar com vocês. Eu desde muito cedo, muito pequeno, não façam isso com seus filhos, tá? Eu era do interior, no interior era diferente, quem é do interior sabe. Eu comecei a dirigir muito cedo, na infância. Para você ter ideia, eu comecei a dirigir tão cedo que para eu passar a marcha, quando eu passava a marcha, eu não enxergava o que estava na frente. Meu pai, uma benção, foi inventar de me ensinar. E aí eu pirei, irmão, apaixonei. Apaixonei que para mim, uma das melhores horas do meu dia, da minha semana, é sábado, 3 da tarde. Por quê? Porque era a hora que meu pai me levava para dirigir. Acredita, pastor? Ainda hoje. Sábado, 3 da tarde, é a melhor hora do dia para mim. E ali ele viu que eu gostava de dirigir. E meus irmãos maiores já dirigiam e eu dirigia melhor do que eles. Quando a gente ia fazer viagem, adivinha que dirigia o mais novo, que era eu, e o menor. E meus irmãos ficavam no banco de trás. E o pivetinho dirigindo. Aí era um Fusca, né? Quem dirigiu o Fusca? A embreagem é lá em estaca zero, né? Aí volta. E benção. E aquilo foi crescendo dentro de mim em um belo dia. Olha como é que são as coisas. Eu acho que eu tinha uns 11 anos. Meu pai chega para mim e disse, Lécio, tu quer ser piloto? E eu disse, meu pai, é o meu sonho. Quero sim. Ele disse, pronto. Pois façamos o seguinte. Eu vou te levar para Brasília. Porque aqui no Piauí não tem como romper. Eu vou te levar para Brasília. Tá certo? Eu disse, beleza. Agora tem um detalhe. E eu disse, qual? Eu não vou nem a sua mãe. Aí eu com 11 anos de idade. Muita pegada, minha mãe e meu pai. Eu disse, não pai, então eu não vou. Então eu não vou. E era a minha grande paixão, minha grande inspiração. Não tinha uma coisa que eu gostasse mais do que estar dirigindo. Beleza, a vida passa, eu avanço, vou estudar, tenho meus ofícios, mas um belo dia, num dia mau, eu não vou contar por causa do tempo, mas eu tive uma noite, eu amanheci 4 da manhã, ali, quase amanhecendo, fui ao banheiro, quando eu voltei para o meu quarto, quando eu fui sentar na cama, eu não senti muito minhas pernas, eu caí ali naquela cama, e aí deitado eu achei estranho, poxa, eu não consegui dobrar minhas pernas, e eu caí na cama direto, eu estava com muito sono, eu disse, não, deixa para lá, amanhã eu vejo isso aí. Aí meu subconsciente disse, não, Lécio, isso não é normal, você dobra as suas pernas normalmente. Então eu resolvi me levantar, botei as pernas para baixo, e quando fui tentar me erguer, não consegui. Eu não tinha força motora nas pernas. E aí nessa época o meu irmão estava morando comigo, a porta ficou entreaberta, eu gritei ele, Leonel, vem aqui. E ele muito chateado, 4 e pouco da manhã, né? Que é, rapaz? Não, pai, vem aqui, eu estou com um problema. Aí ele chegou lá, eu disse, me levanta. Ele me levantou, eu disse, me põe ali na parede. Ele me colocou na parede, eu disse, agora você me solta. Quando ele me soltou, eu comecei a escorregar na parede. E fiquei de cócoras. Ele já foi escorregando e chorando.
Eu pensei, amanheci tetraplégico, né? E ali, beleza, me levam pro... Aliás, antes de levar para o médico, eu só saio de casa, escovar os dentes, me botou na pia, eu escovando os dentes, quando eu termino de escovar os dentes, eu tenho o hábito de bater a escova assim, né? Só que eu esqueci que estava sem as forças da perna. Quando eu fui bater a minha escova, eu caí e quebrei minha perna em 2 lugares. Aí ele correu de lá para me pegar, eu estava com uma dor tão grande, eu disse, só fica aí, senão eu te dou um tapa. E ele ficou lá quietinho. Me levaram para o hospital, passei algumas horas sendo entrevistado por alguns neurologistas e nada de ninguém descobrir, até que um veio, olha, vou puxar as tuas taxas de hormônio, alguém já puxou? Eu disse, não. E aí descobriram uma síndrome rara e paralisante por causa do alto índice da tireoide, né? Hipertireoidismo e alto grau. O médico disse que se eu fosse um senhorzinho já de idade, meu coração não teria aguentado, né? Beleza, fui para casa, licença do emprego, e aí um belo dia eu estou ali no meu quarto assistindo a televisão, e eu pensando na vida, meu Deus do céu, estou aqui nesse quarto, arrebentado, com a perna quebrada em 2 lugares, sozinho, solteiro, e eu me lembrei desse meu interesse de ter ido ser piloto, e comecei a ficar triste ali, disse, poxa, que caminhos a vida dá? E, gente, coincidência ou não, quando o jornal começou, o apresentador disse assim, hoje nós vamos saber quanto custa se formar um piloto de Fórmula 1. Aí acabou mesmo o meu dia. Sabe, puxa, logo hoje, nessa situação. E aí Deus, não, filho, é o seguinte, você pode fazer uma escolha. Você pode fazer uma escolha de hoje em diante. Se quer viver com isso no seu coração, ou se você quer avançar. Você que tomou a decisão quando você tinha 11 anos. Era cedo, era, mas a decisão foi sua. E se você analisar, eu tenho o tamanho de piloto de Fórmula 1, só não tenho mais o peso, tá? Mas a minha estatura, 1,67, é exatamente para ficar o proporcional para o tamanho do carro. Mas tudo bem, eu tomei essas decisões, sabe? E decidi avançar. Mas o que Deus falou no meu coração, esse filho, o importante é que você hoje está no seu propósito, amém? A Dani é que gosta de se aproveitar quando eu conto essa história, né? Eu já contei para poucos. Ela disse, se tivesse ido, nunca tinha casado comigo. Né? Ela se aproveita toda vez, ela diz. Não tinha casado comigo, isso é realmente. Eu nem ia estar lá em Dubai, morando em Dubai, ou... Como é o nome daquela corrida que tem no país, no Principado, né, de Mônaco? Vou passar as férias em corrente, né? Eu não ia ter esse flash. Amém? Mas o Senhor disse, olha, você está no propósito. E talvez se tivesse ido, não estivesse. Glória a Deus por isso, irmão. Então a vida é feita de escolhas. Você pode escolher o ofício que você quiser, só não o propósito. Amém? O propósito, ele é imutável. E você nasceu, você está aqui sentado, me ouvindo nessa hora. O seu propósito já começou. Ele começou no dia que você nasceu. E você precisa se alinhar a esse propósito em meio ao seu ofício. Amém? O seu ofício pode ser o que for, mas o seu propósito precisa ser a verdade do Evangelho de Cristo na sua vida, que causa transformação, libertação, que cura e que traz refrigério para a sua alma, para a sua casa e para todos que estão ao seu redor. Amém? Mesmo Paulo, com o seu ofício de fazer tendas, não deixou de cumprir o seu propósito. Amém? E se tornou o maior evangelista
que essa terra já viu. E ele construía tendas para se manter e para produzir, para a glória do Senhor. Paulo não se distanciou do seu propósito. E ele avançou em obediência, junto com Áquila e Priscila. Todo ser humano é feito de Deus, é feito por Deus, para o seu propósito. E eu quero dizer para você, nessa noite, que nós precisamos fluir e produzir na presença do Pai, amém? Não importa, amado, o que você faz, nem aonde faz. O que importa é se você carrega o seu propósito, por onde quer que esteja. Essa é a minha oração, amém? Para a glória de Deus. Versículo 9 e versículo 10, diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Sabe, eu quando li esse versículo, é uma coisa tão simples, gente, o Evangelho. É tão simples. É só falar. Sabe, quando nós falamos, aperta-se um start. E Deus está dizendo para Paulo, e Deus conhecia o coração de Paulo, mas Paulo sabia onde ele estava inserido. Mas Deus diz: olha, Paulo, fala e não te cales. Às vezes, irmãos, nós falamos, ou às vezes você já falou muito, e alguém riu. Alguém riu assim na sua cara. Eu quero dizer para você nessa noite, que isso faz parte. Pode ser que alguém nem tenha ouvido. Como eu tenho certeza também que pessoas não ouviram Paulo. Até aposto que riram também dele, alguns. Mas Paulo falou. Sabe, amados? Nessa noite o Senhor disse para mim e disse para você, que não diz respeito com o que você faz, com o seu ofício, mas diz respeito com o que você fala e o que você vive, amém? E o Senhor te diz: fala e não se cale. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos turbulentos, porém a palavra de Deus está escrita há milhares de anos, dizendo que nesse mundo nós teríamos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Sabe, a minha oração é que você receba nessa noite uma ousadia e uma fé sobrenatural, que fale, não importa a circunstância, que você fale e não se cale, porque o Evangelho de Cristo é o poder de curar e de libertar o homem da vida de sofrimento, de angústias, de medo, de doenças, de guerras, de males, de destruição, de autodestruição, de desamor. Mas ele diz para mim e para você: fale e não se cale. Porque a mensagem, ela é eficaz na vida de todo homem sobre a terra, no seu tempo, na estação certa, dará o seu fruto, amém? O meu papel e o seu papel é falarmos e não nos calarmos. Precisamos falar a mensagem do Evangelho em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, assim diz a Escritura. 2 Timóteo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retarguas, repreendas, exortes
com toda longanimidade e doutrina. Amém? Amados, eu entendo que tempo e fora de tempo é tipo minha mãe. Eu tenho um amigo meu aqui que tem uma mãe, uma amiga, que a mãe é muito parecida com a minha mãe. E toda vez que ela fala, eu ouço. Minha mãe é o seguinte, irmãos. Ela pode estar falando o que for. A pessoa pode estar falando do que quiser. Ela mete a Bíblia bem no meio. Sabe? Tipo lacra. Pode ser o que for, meu irmão. Então, isso é que eu entendo como tempo e fora de tempo, né? E às vezes a gente menino tá, ei mãe, agora não, mãe. Esse meu filho, eu sou crente lavado e remida no sangue de Jesus. Tá certo? Tempo e fora de tempo. Não adianta, a conversa é outra, a pessoa, beleza, tá valendo, irmão. Sabe? Vai sair no lucro, alguém ali vai captar. Sabe? E vai mudar o dia daquela pessoa. E vai mudar a sorte, vai mudar a família. Amém? Repreendas, exortes e com toda longanimidade, paciência e doutrina. Sabe? Você que entende e tem a bagagem do Evangelho, compartilha, meu irmão. Compartilha. Sabe? Há sempre um momento. Há sempre um momento, há sempre oportunidade. Ontem, lá na minha empresa, onde eu trabalho, é diferente, né? Amém. É incrível, quando eu cheguei estava todo mundo, meu Deus do céu, esse negócio, e muita peça vem da China, daqui um dia ninguém fabrica, daqui um dia ninguém vende. Aí eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, oi, eu vou mandar um negócio aí no grupo para ti, tá bom? Para ti e para todo mundo, tá bom? Aí mandei. Não mandeis ansiosos, com coisa alguma. E é incrível que o grupo lá é que nem um grupo aqui, que o pessoal não leu o que o pastor manda, né? Eu provei ontem, né, pastor? Que encheu de amém, 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 amém. Todos leram um versículo que trouxe paz ao coração. Sabe? Não mandeis ansiosos, irmãos, por coisa alguma. Antes apresentei tudo ao Senhor, nas suas súplicas e orações. Fale em tempo e fora de tempo, porque no seu tempo dará fruto, amém? Não diz respeito a mim, mas a mensagem. A mensagem. A mensagem da verdade, do poder transformador. E ali Paulo, ao receber esse comando, Deus diz outra coisa interessantíssima. Porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti, no versículo 10. Ninguém lançará mão de ti fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Oh, glória. Sabe, essa minha Bíblia é de estudos. Ela é inviável para se andar com ela. Ela pesa 1 quilo. E eu lendo as anotações do historiador, eu raríssimas vezes discordei. O comentarista dessa Bíblia diz o seguinte, que nesse versículo 10, ele estava dizendo, Deus estava dizendo, aliás, ele não disse que é Deus, ele disse que é o posicionamento dele, que Paulo precisava sair, tipo assim, na rua, e dizer, ei, eu sou crente, tem outro aí? Aí ia aparecer, que tinha vários crentes em Corinto. Eu disse, não está batendo com a Escritura. Que Deus me perdoe, que esse homem estudou mais do que eu. E foi muito. Sabe? Mas o que é que eu entendo? Se Deus manda Paulo para uma cidade perdida, e chegando nessa cidade, manda Paulo falar, para que ele mandaria Paulo falar, se já tinha um bocado de crente? Só para, vamos montar um grupo aqui no WhatsApp, para a gente, né? Para a gente ficar mais forte? Não. Eu entendo que Deus disse, olha,
fala. Porque muitos aqui em Corinto, como em Teresina, são meus, eles só não sabem ainda, amém? Profetiza, povo de Deus. Porque existem almas sedentas. Existem almas que estão prestes ao suicídio nessa cidade. Mas existem muitos que são chamados pelo Senhor ainda. Mas é que eles não ouviram ainda a mensagem da cruz. E essa mensagem precisa vir de mim e de você, amém? Então fala, porque como as Escrituras dizem, há muitos nessa cidade que precisam ser alcançados pelo Senhor. E eles vão ser alcançados quando eu abrir a boca e quando você abrir a boca, amém? Fale e não se cale, porque em breve estaremos todos juntos celebrando numa Teresina plena, cheias de homens e mulheres do Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Porque de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amados, a palavra tem poder. A palavra tem todo o poder. E a palavra, ela é transformadora. Quando ela cai no coração do homem, quando há entendimento, o entendimento gera a transformação. Sabe? Eu ouço, gera fé no meu coração, eu entendo, eu compreendo, aí eu me arrependo e eu sou uma nova criatura. Esse é o processo de crescimento da vida cristã. Fale, porque a fé vem pelo ouvir. Desde que fales a mensagem da cruz. Amém? A mensagem do evangelho verdadeiro. E a fé virá. E vidas serão transformadas para a glória de Deus. Porque existem muitos, amados. Eu creio, eu vejo isso pela fé. Muitos em Teresina. Estamos na cidade certa. Estamos na cidade certa. Você veio não sei de onde, mas você veio para cá para ser uma voz. E a voz da mensagem daquele que vive e reina eternamente, através do poder de Cristo Jesus, que nos salvou e que nos alcançou para a glória de Deus. Amém? O interessante é que Paulo vem, ele passa aproximadamente 1 ano e meio em Corinto, pregando, curando. É impressionante, gente, impressionante. A palavra de Deus diz que às vezes Paulo estava muito ocupado, fazendo um serviço aqui, o povo vinha, arrancava um lenço do homem, está aqui, leva lá para o doente, e o doente era curado. O outro puxava um avental, levava para outra região da cidade, e as pessoas eram libertas. Em 1 ano e meio, numa cidade, Paulo desempenha o seu ofício dentro do propósito de pregar a mensagem. Amém? Não esqueça, você tem um ofício e carrega um propósito de conduzir o povo à mensagem de Cristo. Amém? E Paulo fez isso como ninguém. Fazia suas tendas, mas o propósito era atingido com eficiência. E a minha oração é que eu e que você, nessa noite, possamos entender e compreender que desejamos e precisamos cumprir o propósito de entregar a mensagem. Que você fale e não se cale. E a palavra de Deus diz que Paulo continua sua viagem. E no versículo 18, chega um outro cara muito relevante, chamado Apolo, na cidade de Corinto. Apolo, capítulo 18, de 24 e 25. Diz assim,
Olha que interessante. Versículo 24 e 25. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, tipo poderosa. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, vírgula, conhecendo somente o batismo de João. Eu te anotei aqui, olha que interessante. Isso é fato. Algumas pessoas têm um surpreendentemente talento natural para falar em público, ou até mesmo em redes sociais. Mas poucos têm uma grande mensagem a transmitir. Não é fácil? Muitos têm habilidades de estarem aqui, falar numa rede social. O problema está na mensagem. E o Evangelho de Cristo nunca foi a respeito da minha ou da sua performance, mas da performance do alto sobre as nossas vidas, amém? Eu conheço muita gente cheia de performance, muito, impressionante. Mas às vezes a mensagem é incompleta, como Apolo. Apolo era um cara eloquente, era um cara muito preparado no conhecimento que ele tinha até o batismo de João. Sabe, a sua motivação era a mais sincera e a mais correta no seu coração. Mas o Apolo tinha um problema. A mensagem dele era incompleta. Sabe? E Apolo chegou com aquela desenvoltura, sabe? Porque o ser humano é assim. É comprovado psicologicamente, através de estudos, que se você fala bem, argumenta bem, para você dominar é muito fácil. Estudos comprovam que para um político, quem conhece um político aí, levanta a mão. Ele ser bem sucedido, 60% é a fala. Ele falou bem, um abraço, vai encher a urna. Porque o ser humano é muito ligado a isso. Mas o Evangelho da Cruz, repito, não se trata da minha e nem da sua performance, mas a performance do alto sobre você. E se você transmitir a mensagem completa, ela atinge o objetivo, amém? E Apolo vem com sua motivação correta, porém, Apolo, um pregador preparado, muito preparado, eloquente, chamava a atenção de todos após a saída de Paulo de Corinto, se tornou notável e admirado por muitos. Sabe a ponto de quê? De muitos, ao invés de seguirem a mensagem, começaram a seguir a Apolo. E os textos dizem que existia, você ouviu falar numa coisa chamada panelinha? Isso, já existia lá na igreja de Corinto. Diz que criou a turma do Apolo. Não, Apolo é o cara, tá certo que Paulo curou e tudo, mas gente, Apolo fala demais. Então a galera se abraçou, só queria ir para a oração se o Apolo fosse, sabe? Quem já viu isso? E Apolo virou o cara em Corinto, famosérrimo, sabe? Todo mundo só queria orar com Apolo, só queria correr com Apolo. E aí me veio uma coisa, até pedir para o Gazi colocar a frase, Gazi, tá certo? Para que você quiser anotar e puder anotar, você anote. Amém? A mensagem. Botou? Ah, obrigado, gente.
Olha, gente, que interessante. Quando a mensagem do mensageiro é incompleta, o fim se torna ele mesmo. Você não entender. Vamos lá. Quando a mensagem do mensageiro é incompleta, o fim se torna ele mesmo. Amados, cuidado com quem vocês seguem. Sabe, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu só sigo quem me acrescenta. Eu não perco mais tempo na minha vida vendo tolice. Não. Eu sigo homens e mulheres de Deus que me acrescentam todos os dias. Quando eu estou ali, de nada, e entro lá, pá, tem um versículo, tem um flatzinho. Poxa, me acrescentou para a vida. Sabe? Pare de seguir, misericórdia, vou nem dizer aqui. Porque às vezes você foca naquele mensageiro e a mensagem do mensageiro é incompleta e o fim é só o mensageiro. No frigir dos ovos, você está seguindo apenas um homem e uma mulher. Mas ele não carrega a mensagem completa, que é a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a mensagem da verdade e da paz. Cuidemos e atentemos para aqueles e aquilo que seguimos, com muito cuidado. Apolo não conhecia a mensagem completa do Evangelho de Cristo. O interessante é que eu fazendo esse estudo, folheando a minha Bíblia, eu identifiquei, eu não lembro mais quem foi, se foi Sara ou se foi o próprio Samuel. Existe uma página dessa minha Bíblia que ela foi rasgada. E eu olhei para aquilo, fiquei, poxa. E me lembrei de algumas coisas que já ouvi e me veio outras. Existem pessoas, pregadores, mensageiros, que são homens e mulheres de uma página só. Eles pregam a mesma coisa todo o tempo. E muitas vezes é porque não tem respaldo nas outras áreas da vida. E aí ele entende, não, nisso aqui eu tenho propriedade. E eu vou avançar. Irmãos, e aquela página rasgada me roubou alguns minutos. O Espírito veio e disse assim: Lécio, você queria, na minha palavra, qual texto, qual parte da sua vida fosse rasgada? Qual página da minha palavra você tem vontade de rasgar? Porque você tem dificuldade de viver. Qual página você rasgaria? Qual página? Qual página seria? Seria de amar o próximo como a si mesmo? Será que seria a de dizimar? Eu acho que isso aqui não convém. Será que seria da santidade? Eu não sei. Mas tenho visto isso. Que alguns homens
e mulheres. São homens e mulheres de uma mensagem incompleta. E a mensagem incompleta, quando o mensageiro transmite uma mensagem completa, o fim é nele mesmo. Ele acaba dizendo, olha, eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. E aí todos olham para essa característica dele. Só que eu vou te dizer um segredo nessa noite. A mensagem, o evangelho, é integral. Eu não posso escolher páginas. Tampouco rasgá-las da minha vida. Porque o evangelho de Cristo é integral, meu irmão. Ele precisa ser vivido na sua integralidade. Ah, Lécio, eu não roubo, mas mente. Ah, Lécio, eu... sei lá, tantas coisas. Viaje para dentro de si e entenda nesta noite que a mensagem de Cristo, ela é integral. E eu e você não ousemos virar páginas ou arrancá-las da nossa vida, porque é integral. E haverá um dia em que nós estaremos diante dele. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante dele. E que as minhas mãos e as suas mãos estejam limpas diante do Senhor. Amém? Vivendo esse evangelho que é poder, que é integral e que é a razão do nosso viver e da nossa existência. Para a glória do Senhor. Versículo 26. Bênção. Vamos voltar aqui a falar um pouquinho de Áquila e Priscila. Versículo 26. E começou a falar ousadamente. Quem? Apolo, na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Gente, eu fiquei assim, mais apaixonado ainda por esse casal. Um casal de Deus assim. Áquila e Priscila. Resumindo, eles olharam e eles aprendiam a palavra com Paulo, caminhavam com Paulo, faziam tendas com Paulo. Então eles tiveram o melhor professor. Amém? O Paulo. E aí eles estão ali, Paulo tinha ido embora, eles começam a ouvir Apolo e dizem, poxa, esse cara tem potencial. Porém, está incompleta a mensagem. Está incompleta. Aí ele desce, conjecturando. Só posso tomar uma palavrinha com o senhor, pregador, não é assim? Pastor bom, né? Quando o cara termina, o pessoal, vou orar com o senhor aqui, tal, né? Beleza. Ele disse, olha, Áquila e Priscila chegaram para Apolo e disse, olha Apolo, gosta muito de você, você é um homem de Deus. Vamos lá em casa comer um cuscuz? Né? Cuscuz, né, professor? E aí Apolo vai, o pregador do momento. E chegando lá na casa, eu creio que foi a mulher, a palavra não diz, mas mulher, sabe como é que é mulher, né? Mulher, tá, né? Na cara, assim, vão ver, impressionante, é um dom, tá? Vocês são abençoadas, não perde tempo mesmo. E a minha, então, a minha eu vou te dizer, glória a Deus, quer? Sinceridade, verdade. E aí, Priscila chega para aquele cara e diz, olha, você é muito bom, você tem um potencial incrível, porém, o evangelho que você conhece está pela metade. Porque Apolo conhecia as Escrituras até João Batista. Ele conhecia até ouvir falar, ele não sabia que Jesus ressuscitou e o Espírito Santo veio, ele estava ainda alheio. E eles disseram, não.
Você precisa saber disso, isso aconteceu. Taranã. Aí Apolo, agora sim. Se levantou em Deus. E o seu ministério nunca mais foi o mesmo. Porque a mensagem foi completa, amém? Para a glória de Deus. É isso que importa, amém? É isso que importa, sabe? Às vezes o ser humano tem muito disso. Às vezes você sai, não, eu vou ouvir fulano, tem fulano que está aí hoje e tal. Beleza, tudo bem. Amados, a palavra de Deus não muda. É a mesma de ontem, de hoje e eternamente. A palavra, a mensagem é a mesma. Ouça a mensagem. Se destonar da palavra, caia fora em nome de Jesus. Amém? Porque o que importa é a mensagem integral do reino de Deus. Amém? Sem arrancar páginas, sem virar páginas. Não, isso aqui não vou pular. O evangelho é integral. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que você nesta noite, ministério de louvor pode vir, que você nesta noite, quando sair desse lugar, você guarde no seu coração, que você carrega a verdadeira mensagem, e que você vai falar. E quando você falar, alguns podem até rir, outros podem virar a cara, mas você vai transmitir a mensagem, certo? Sem penduricalhos, a mensagem pura e verdadeira do Evangelho de Cristo. Amém? Pura e verdadeira. Porque a mensagem de Deus, do Evangelho de Cristo, ela não sofreu aditivos. Ela não sofreu adaptações. Quem mudou foi a sociedade. Mas a palavra é pura e é eficaz. E é verdadeira na vida daquele que crer. Amém? Fiquem de pé, em nome de Jesus. Eu queria, você que veio aqui a primeira vez, a segunda, a terceira, ou já veio várias vezes, mas que nessa noite você compreendeu que precisa viver o Evangelho integral, o Evangelho completo de Cristo Jesus, sem evitar páginas das Sagradas Escrituras, mas a abraçando. Diz, Lécio, eu quero mudar de vida, quero dar o primeiro passo de fé. Você pode vir aqui à frente, que nós iremos orar e vamos celebrar. E quem sabe esse hino pode cantar agora, no nome de Jesus.